Fala, turma querida, galera que assiste o canal da Jornada, nosso canal Em Busca da Sabedoria. Estou aqui sempre para compartilhar conteúdos, estudos, visões, reflexões, pensamentos que podem trazer alguma luz aí para a sua vida e para a sua jornada. Essa é a nossa intenção. Obrigado pela sua presença e vamos sem enrolação. Vou trazer um assunto aqui hoje que, se você me escutar, preste bem atenção. Se você entender aqui o que eu quero passar para você hoje, você vai dar um avanço na sua vida, eu te garanto, de 10, 15 a 20 anos, cara. Olha como isso aqui é precioso. Me escute, eu vou repetir. Se você entender essa visão aqui que eu vou compartilhar com você hoje, algo que eu venho formulando, juntando, entendendo e vivendo, você vai dar um avanço na sua vida à frente de uma multidão de pessoas e vai viver uma vida maravilhosa, próspera, grande, de muitas realizações e muita felicidade, muito antes de muita gente e talvez muito antes do que você imaginava. Preste atenção. O assunto que eu venho trazer aqui hoje, ele é algo que eu tenho observado desde 2008, 2009, tá certo? Mas durante muito tempo eu ficava realmente pensando, pô, será que é isso mesmo? Será que algo mudou? E o mundo ele tem mudado de maneira muito rápida, as coisas vão mudando, as tecnologias, os comportamentos, né, da sociedade vão mudando. E eu sou muito observador a isso, as consequências desses comportamentos, o que isso está trazendo de bom para o ser humano, como o ser humano tem reagido a isso. Eu sou um cara que eu sou muito curioso com tudo isso. Leio muito, pesquiso muito e sou muito observador com relação a isso também. Olho para a minha vida e olho para os reflexos dessas mudanças, né, desses avanços. Eu olho de maneira geral, que resultado isso traz para a sociedade. Então, em 2008, né, quando eu saí do forró, isso para mim já veio como, sabe, como uma luz assim, trazendo muita clareza, mas eu ainda era muito, talvez, imaturo, eu não tinha a clareza suficiente para falar como eu vou falar aqui para você hoje. Só que eu quero contextualizar com situações, com coisas reais, com fatos reais, com histórias, para você entender sobre o que eu estou falando. Então, 2019, quer dizer, 2009, 2008, 9, 10 por ali, eu comecei a observar isso e começou a me vir um entendimento de que a vida tinha um caminho e que se nós escolhêssemos realmente esse caminho, as coisas poderiam avançar sim e mudar e melhorar consideravelmente. Fiz aqui algumas anotações. Eu passei esse tempo, na época eu estava trabalhando no gospel e visitando presídios, comunidades, sabe? Visitando clínicas de recuperação de dependentes químicos, visitando favelas, visitando igrejas, conhecendo muita gente de todas as classes sociais. E nesse período, isso foi ficando assim cada vez mais claro e mais forte em mim. Peraí que eu preciso contextualizar para você entender e fortalecer os meus argumentos aqui para você depois dizer assim, cara, faz sentido isso que você está dizendo, beleza? Tudo foi se fortalecendo, essa visão que para mim acendeu em 2008, 9, 10 por ali, ela veio fortalecendo todos esses anos, até que em 2017 muita coisa aconteceu e tal, mudança mesmo de mercado, de comportamento, uma série de coisas, minha vida, minha família, minha vida pessoal, e eu voltei pro forró em 2017. Quando eu voltei pro forró, eu quero que você entenda que eu estava vivendo uma vida completamente distante do mundo da música, do forró, né? Das pessoas do forró, do meio do forró. Eram pessoas completamente distintas, né? Povos, comportamentos, eu posso falar assim, eram sociedades distintas. Aqui um pessoal que estava ligado à igreja, aqui um pessoal que estava procurando seguir uma vida cristã, aqui um pessoal que muitos tinham muito dinheiro também, alguns não, mas pessoas voltadas a uma vida, vamos falar assim, uma vida mais religiosa, uma vida cristã. Desse outro lado aqui, uma turma, gente boa, uma galera trabalhadora, uma galera que estava lutando, mas que ao mesmo tempo era a galera do forró, a galera que vive da música, a galera que nem sempre tem uma ligação religiosa, sim ou não, né? Não necessariamente, mas uma turma bem distante, sabe, de comportamentos e conceitos e vida, uma coisa da outra. Quando eu venho para cá, eu começo a observar que, presta atenção, eu saí do forró em 2008 para 2009, passei praticamente
9 anos, né? 8, 9 anos fora. Praticamente eu fecho sempre nos 10 essa conta. E 10 anos depois, praticamente, eu volto e observo que esses conceitos que estavam formando em mim, essa luz que estava acendendo, cara, aqui também fazia todo sentido. Deu para entender? Em 2017, eu observava e nada tinha mudado. 2017, conversando com a galera do forró, conversando com a turma da música, conversando com empresários, com a galera com muita grana, com muita coisa. Cara, o conceito fechava para mim em todas as áreas. Essa luz só se fortalecia. 2017. Agora eu vou entrar com você no que é isso que eu estou falando. 2020, o que foi que aconteceu no planeta? Pandemia, Covid. E aí tudo se fechou. Cara, todos nós ficamos em quarentena, que passou muito mais de 40 dias. Vivenciamos esse processo terrível durante quase 3 anos, né? Se a gente for levar para o tempo completo de tudo. Muita gente morreu. E presta atenção, não sei se você lembra disso, mas foi um tempo onde todo mundo passou a estar muito mais sensível às coisas espirituais e emocionais. Você concorda? As coisas que também nos ligavam à natureza, né? Eu acho que nesse período a psicologia, sabe, chegou para dar um abraço de conforto na galera. A filosofia chegou para falar realmente das reflexões filosóficas sobre o ser, sobre o existir. Isso tudo estava debaixo do tapete antes da pandemia. Isso tudo estava sendo, sabe, estava sendo levado no pagode, na brincadeira, na palhaçada. Sabe? Lógico que muita gente gosta disso, mas quando eu falo é assim, é a grande maioria, a massa. Não estava prestando atenção nisso. De repente vem pandemia, tudo se fecha, muita gente morrendo, e nós começamos a perder entes queridos e amigos e notícias, e o mundo vai acabar, aquela catástrofe, aquela coisa toda, e de repente as pessoas começam a conectar as coisas e dizer assim, poxa, será que a pandemia não veio realmente para dar uma melhorada no mundo, né? Para todo mundo se conscientizar muito mais do valor da saúde, dessa busca incansável pelo dinheiro. Isso, a vida não é isso, tá aí, ó, tem gente com dinheiro morrendo, tem gente com dinheiro e jovem perdendo a vida, né, sendo hospitalizado e tal, e foi realmente um transtorno, assim, uma confusão que trouxe ao mundo reflexões muito mais profundas sobre os verdadeiros sentidos da vida, né? Sobre, como eu falei, o ser, o existir, poxa, os propósitos de vida. Naquele momento o mundo todo estava muito sensível a essas reflexões, e eram lives de madrugada, e eram lives de pastores, de padres e de religiões, uma turma gigante fazendo meditação, a galera acordando 4h49 da manhã. O mundo deu um giro de ponta cabeça e o comportamento das pessoas pareceu por um momento que iam mudar de verdade. Só que a pandemia passou e as coisas continuaram. As coisas foram voltando, daqui a pouco tá tudo normal de novo, a internet aí girando o mundo a toda velocidade, nós estamos falando aí já no 6G, no 7G, no 8G, no 10G, velocidade via satélite, todo mundo conectado, a gente começa a observar de novo as confusões, as aberrações e tanta violência no mundo, e tanta coisa acontecendo, mudança de governo, as coisas só piorando, confusão, inflação, essa correria louca sobre produtividade, todo mundo falando de escala, de crescimento, de influência. Cara, eu tô falando rápido assim porque chega a ser desesperador em muitos momentos, dá assim uma agonia na gente. E o que eu tô querendo dizer para você? Essa semana, da semana passada para cá, isso tem gritado assim dentro de mim, que eu preciso realmente falar sobre isso o máximo que eu puder, cara. Eu preciso compartilhar com você, então presta atenção, se você chegou nesse vídeo, está assistindo até aqui, não saia, porque isso pode mudar a sua vida verdadeiramente e para sempre. Presta atenção, quando em 2008, 2009 eu resolvi sair do forró, naquela época eu estava vivendo muito bem, talvez você já deve ter ouvido essa história, eu estava ganhando muito dinheiro,
Eu estava no auge do meu sucesso, mas estava vivendo uma vida de cão, cara. Uma vida vazia, uma vida sem espiritualidade. Até que chegou um momento que eu tentei organizar minha vida, cancelei o contrato com Forró Moral, saí, reorganizei as coisas, defini que só iria fazer 12 shows por mês. Eu comecei a viajar pelo Brasil, conheci Fernando de Noronha, Gramado, São Paulo, Rio de Janeiro, conheci Itália, Chile, passei por Portugal, conheci a França, a Inglaterra, achando que tudo isso poderia resolver os vazios que estavam dentro de mim. E nada resolveu. Até que um dia eu disse, cara, tá me faltando alguma coisa, isso é muito sério e eu não consigo compreender por que eu me sinto ainda vazio e infeliz, mesmo tendo tudo isso e agora estando e vivendo a vida que eu imaginava que ia ser a perfeita. Dá para entender? Então foi aí que a luz acendeu, cara. Foi exatamente, agora eu vou voltar, foi aí que a luz acendeu. Durante o tempo todo que eu tive viajando e ministrando palavras em igrejas, em comunidades e tal, eu conheci pessoas que as histórias somente se repetiam, só mudavam os CPFs e os endereços, mas a história do homem vazio, buscando o sentido da vida, foi todo esse tempo. Eu conheci muita gente, eu conheci pessoas milionárias, homens com grande poder aquisitivo, em altos níveis sociais de poder, de liderança, de governança, de tudo, e caras completamente vazios. Eu tive amigo que tirou sua própria vida, um cara milionário, um cara querido, amado. Eu tive a experiência de conhecer pessoas assim, sabe, na droga, no sexto, no sétimo, na 18ª internação, tratando contra drogas, e pessoas de uma família, sabe, estruturada, de pais financeiramente bem-sucedidos. Então, esses quase 10 anos que eu passo ali no gospel e rodando e trabalhando e conhecendo tudo isso, para mim todos os dias eram afirmações que o ser humano precisa buscar a espiritualidade, precisa buscar esse equilíbrio de vida, a inteligência emocional, e o que eu falo disso aqui todo dia, cara. 2017 eu volto pro forró e encontro novamente. Pô, será que alguma coisa mudou? Nada mudou. Galera do forró também necessitada, muita gente sedenta, todo mundo buscando, sabe? Na verdade, uma luta incansável pelo dinheiro, mas no fundo, no íntimo, a turma vazia, angustiada, sabe? Sem entender, né? Sem ter as respostas sobre a vida. O tempo vai passando, da semana para cá, da semana passada para cá, mais confirmações de que eu preciso carregar essa mensagem e gritar, sabe? Para quem eu puder, para que as pessoas possam ouvir. Deixa eu te dizer, semana passada eu estava numa reunião, um grupo fechado, só de galera de negócios, galera importante, galera ganhando grana, e alguém diz assim, cara, quanto mais eu conheço pessoas, mais eu me entristeço, tá todo mundo pirando com esse negócio de internet, de dinheiro, de tal. E um cara que, poxa, que tem tido a oportunidade de conhecer pessoas importantes, tem tido a oportunidade de entrar em salas, em mesas, em lugares que as pessoas falam de grandeza, de dinheiro, de números bem maiores, sabe? Quando eu vi aquilo, eu digo, cara, isso pra mim é uma grande confirmação, cara. Eu preciso carregar essa mensagem. Depois eu tô da semana passada para cá ouvindo lives e eu tenho algumas referências na internet que eu tô sempre escutando, sabe? Acompanhando os passos da galera, vendo realmente a produtividade, o trabalho dos caras, o trabalho da turma. E assim, uma mesa num podcast onde tinha uns 4 ou 5 caras que eu sigo, caras que eu admiro, caras que eu acompanho o trabalho profissional deles, e os caras discutindo sobre o sentido da vida. Preste atenção, um deles disse assim, cara, eu tenho milhões na minha conta e cheguei a um grande nível de realização, mas, cara, às vezes eu fico me perguntando, por que que, sabe, a minha vida parece sem sentido, cara, sabe, que murro de luva eu levei, que pancada, cara. 5 caras super produtivos, super talentosos, gigantes na internet, gigantes no empreendedorismo, donos de grandes negócios, investidores, os caras são uma potência. E os caras numa mesa juntos discutindo sobre o sentido da vida. E nós estamos em 2025, abril de 2025, dá pra você entender? Algo que pulsa dentro de mim, que essa luz não se apaga o tempo todo ali chamando a atenção desde 2008. A história não muda.
E aí eu quero te falar ainda mais. A filosofia já falava disso. Eu li esse ano ali o livro Meditações de Marco Aurélio, tô lendo aqui Epiteto, né, a galera do estoicismo, e a galera fala disso o tempo todo, essa busca de sentido, essa busca das virtudes interiores, essa coisa do entender o universo supremo, o sentido da vida do ser humano, sabe? E por que eu estou falando que isso tudo pode mudar a tua vida e pode te avançar em 10, 15, 20 anos? Olha aqui para mim, presta atenção. Por quê? A grande maioria de nós, quando eu falo de nós, eu falo do mundo, ainda não despertou para isso. A grande maioria ainda está correndo atrás de dinheiro. A grande maioria ainda está louca, desesperada, encantada, tentando se moldar a essa velocidade que é cada vez maior, a esse mundo que não para, a essa economia que gira a todo vapor, a essas mudanças, né, econômicas, tecnológicas, todo mundo tentando se encaixar, fazer parte. O mundo está ansioso, nunca foi falado de maneira tão forte sobre isso. O mundo está ansioso, as pessoas ainda não despertaram que não é sobre isso. E você que está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo aqui, eu estou dizendo para você prestar atenção. Se você entender isso e começar a buscar de maneira equilibrada a sua espiritualidade, buscar crescer na sua inteligência emocional, buscar crescer e se desenvolver intelectualmente também como pessoa para que você possa produzir tanto para você quanto para os outros. Viver uma vida onde você também busca com equilíbrio o seu bem-estar, a sua saúde, o seu cuidado. Eu sempre falo dessas 4 áreas. Cara, isso aqui é riqueza de verdade. Isso. É isso que esses 4 caras ou 5 estavam numa mesa discutindo e com esses pilares de maneira desequilibradas, procurando entender as coisas. É isso aqui que esse cara que eu estou falando, que eu estava num grupo fechado e que ele disse, cara, quanto mais eu rodo, mais eu vejo que as pessoas estão perdidas porque as pessoas não estão buscando nada disso, cara. As pessoas estão buscando às vezes só um ponto desse, às vezes só outro, e o ser humano ele precisa desse equilíbrio sistêmico. Você imagina um círculo, eu estou fazendo um trabalho sobre isso para apresentar, para fazer mais vídeos, e para fazer um trabalho individual e, se Deus quiser, também em escala na nossa jornada da sabedoria, sobre isso, mostrando essas 4 áreas de maneira, sabe, realmente organizada, cada ponto. Nós precisamos entender que a vida é essa ligação dessas 4 áreas. Vou repetir para você: espiritualidade, certo? Segundo, inteligência emocional, suas emoções, suas crenças, seus pensamentos, aquilo que você tem guardado aqui dentro o tempo todo. Terceiro, sua saúde, seu bem-estar. Sem essa máquina que nada disso funciona. Se esse corpo não estiver bem cuidado, se a gente realmente não se preocupar em ter uma vida de equilíbrio, uma vida de uma alimentação saudável, uma vida de exercícios, né? Isso aqui também não vai funcionar. Não adianta você ter uma grande espiritualidade e um corpo morto, né? E aqui eu falo da importância da intelectualidade e da educação financeira no sentido de que você precisa se desenvolver como ser humano para produzir. A gente está aqui para servir os outros, para produzir coisas que tragam crescimento não só para os que estão do meu lado, para a minha comunidade, para a minha família, mas para a sociedade de uma maneira geral. Então, a gente precisa disso aqui. E quando eu falo que você pode avançar depois dessa visão transformada 10, 15, 20 anos, é porque tem muita gente que vai passar 10, 15, 20 anos trabalhando, lutando, perdendo vida, perdendo família, perdendo casamentos, perdendo tantas coisas preciosas. Até um dia, quem sabe num momento de dor, de perda, né, de desilusão, possa se perguntar, poxa, será que a vida é isso mesmo? Quantos anos esses caras que estavam ali na mesa construindo seus patrimônios milionários, quantos anos esses caras precisaram para chegar à conclusão de que não era isso, né? A gente teve a frase do Jim Carrey, aquele artista que fez o Máscara, aquele ator americano, né, conhecidíssimo no mundo inteiro. Ele disse: eu queria que todos pudessem conquistar e realizar todos os sonhos que almejam, para que eles pudessem entender que não é sobre isso, né? Então eu estou aqui dizendo para você, não vai por esse caminho que a manada está indo, que a multidão está indo. Escuta o que eu estou te dizendo. De 2008, 2009 até 2025, a história não muda. O que muda são as pessoas, os CPFs e os endereços, mas a história é a mesma. O homem
precisa cuidar da sua espiritualidade. O homem precisa dar atenção à sua intelectualidade. O homem precisa dar atenção à sua vida emocional, à sua inteligência emocional. E o homem precisa cuidar da sua saúde. Então, se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, deixe sua curtida aí, faz seu comentário, fala um pouco do que você pensa disso tudo, né? E toma para você essa visão, que eu tenho certeza que você vai avançar. E cada ano que você avançar, cada próximo ano, cada próximo mês que você viver dentro desse equilíbrio, você está ganhando vida, você está fluindo, você está florindo, você está produzindo, multiplicando dentro de uma vida que tem sentido, direção e propósito. Então segue a gente aí na Jornada da Sabedoria, a gente está no Instagram também, A Jornada da Sabedoria. A gente tem uma página chamada ajornadadasabedoria.com.br, onde está lá nosso livro. Tem outros livros à venda também, e onde vai estar indo todo o nosso material e nossas ferramentas. Bom demais estar com você aqui, gratidão, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis!